São 10h30 nesta manhã de sexta-feira, dia 8 de novembro. O Espaço T está a fazer 25 anos. É, rádio com emoção. Jorge Oliveira, presidente e fundador do Espaço T. Muito obrigado por estar aqui na Rádio Nova. O Espaço T está a festejar 25 anos. Tem sido uma aventura e tanto. Jorge. Sim, são 25 anos de lutas, de alegrias, de paixão. Também de algumas tragédias pelo meio, que também é normal. Principalmente aquela da crise da Troika, que quase morríamos. Mas felizmente conseguimos, com tanta energia positiva que tínhamos, não tínhamos era dinheiro, mas não morremos. E eu acho que isso foi a melhor prova de que realmente o projeto não podia morrer e está renascido outra vez. Aqui é uma coisa curiosa, ou seja, numa altura em que se calhar mais o país precisava de projetos como o Espaço T, é a altura em que mais eles vão abaixo, em que definimos prioridades, não é? Foi das coisas mais estranhas. Nós fazíamos 18 anos e devíamos comemorar a maioridade com alegria. E foi uma tragédia. E então toda a gente que podia ajudar dizia feche. E nós não podíamos fechar porque não queríamos fechar. Tínhamos uma história, tínhamos centenas de pessoas connosco a frequentar as atividades. Mas eu queria uma resposta de alguém que me dissesse, olha, o caminho é por ali. Mas não havia caminho, porque ninguém me dava esse caminho. E então íamos buscando bocadinhos de cada pessoa até que conseguimos, olha, talvez por milagre e pela persistência, resiliência e uma equipa fantástica que está comigo e não morremos, felizmente. O tal Jorge, o tal T que é de todos, não é? O Espaço T, para quem nunca ouviu falar, o que é, Jorge? O Espaço T, quando surgiu e mantém a mesma essência, é uma associação de apoio a pessoas com problemas físicos, mentais, sociais e pessoas ditas normais, porque no fundo todos temos problemas, não há ninguém. É uma utopia dizermos que somos perfeitos, que não existe a perfeição. Então o que nós fazemos é a inclusão dessas pessoas, que somos nós, através da arte. No fundo, essencialmente, claro, depois na prática temos mais doentes do que pessoas ditas normais. E o que fazemos com elas é terapia, temos teatro, fotografia, pintura, dança, jornalismo, educação física, tai chi, tudo que tem a ver com a libertação através da arte. Estas pessoas vêm dos hospitais, de clínicas privadas, ou seja, as pessoas têm que andar a ser tratadas, não é? Por exemplo, um doente mental precisa de medicação para depois poder andar no Espaço T. E, no fundo, somos um complemento ao processo terapêutico em que as pessoas entram e eu acho que a magia, ficam contentes, porque a arte é mesmo isso, não é? A arte é libertação, é emoção e, através do grupo, que também ele próprio é diferente, é um grupo heterogéneo, as pessoas melhoram mesmo. E é incrível quando os pais nos dizem que os filhos estão melhores, reduziram a medicação, porque no fundo é deixá-los andar, não é? E fazer com que eles sintam que são pessoas com direitos, pessoas com potenciais e que conseguem pisar um palco, como tivemos agora o Festival de Teatro aqui na Biblioteca Almeida Garrett, o 21º ciclo de teatro. E é incrível ver mais de 100 alunos nossos em 10 grupos de teatro e dança a representarem. Eu acho que alguns deles, se estivessem num teatro profissional, as pessoas iriam gostar. É porque às vezes, Jorge, é mesmo isso que falta às pessoas com problemas maiores ou menores, é isso, ou seja, um objetivo, quanto mais não seja terminar aquela curta-metragem ou terminar ensaiar aquela fala para depois apresentar ao público, não? Sim, nós temos, eu estou-me a lembrar de 2 ou 3, havia um senhor porque faleceu, que é de Gaia. Tinha uma doença mental e todos os dias vinha a pé para o Espaço T e não fazia nada, estava lá sentado. O Espaço T que fica aqui bem perto da Rádio Nova, na Rua de Vilar. Na Rua de Vilar. E então o que ele fazia era vir para o Espaço T para estar connosco, não fazia nenhuma atividade. E entanto esteve lá mais de 10 anos e quando faleceu a filha disse que a vida dele era o Espaço T. E nós não percebemos porque é que ele, ou seja, às vezes o próprio espaço, não é? O conforto, o não discriminar, que é muito importante, não é? E eu acho que o aceitar incondicionalmente o outro, que é isso que nós fazemos, faz toda a diferença. E claro que depois, quando nós vemos pessoas que são rejeitadas toda uma vida, por exemplo, os miúdos com trissomia 21 ainda são muito aquele estigma. Quando mesmo os pais dizem assim, como é que o meu filho sempre me disseram mal dele porque não estuda, não aprende, porta-se mal. E pela primeira vez eu vejo num palco a emocionar as pessoas, não é? Ou vejo numa fotografia e está tão bonito. Ele no fundo é o mesmo que a mãe conhece, não é? Se calhar nós fazemos a produção para ficar ainda um bocadinho mais bonito, mas eu acho que é isso que falta às pessoas e
e projetos como o Espaço T, que não são básicos, ou seja, não são essenciais, ou seja, as pessoas não morrem por não haver Espaço T. Mas eu acho que é importante na assistência e neste lado da inclusão não pensarmos só em dar de comer e dar de dormir, não é? Porque isso toda a gente consegue, ou devia conseguir, mas depois é preciso trabalhar a autoestima, o autoconceito. E nós achamos que as pessoas das franjas sociais ficam satisfeitas com o rendimento mínimo, com a alimentação paga e arrumadas a um canto ou em casa. Não, isso eles pensam, não é? E é preciso trabalhar o pensamento. E o Espaço o que faz é um bocadinho isso, é deixá-los pensar, deixá-los criar, deixá-los ir ao interior de cada um deles e libertar para fora. E a arte é a melhor coisa que se pode fazer, que é pintar. No fundo, o que eles fazem através da arte é pôr cá fora aquilo que lhes vai no seu interior, no mais íntimo de cada um. E pronto, isso é mesmo fascinante depois ver o resultado final. E quando o Jorge fala em arte, é mesmo de arte que se trata, não é? Fazem uns desenhinhos para colar no frigorífico, pois, não? Porque nós também temos, o nosso conceito é um bocadinho diferente, porque há a arte-terapia, que são terapeutas em que interpretam a arte do utente, não é? Nós não fazemos isso, nós temos professores que são artistas, licenciados em teatro, licenciados em todas as áreas, e que ensinam técnicas e que fazem arte mesmo, ou seja, nós queremos que eles, e até porque dizemos que eles não são doentes, são os nossos alunos, ali não há doença, nunca se fala de doença, a não ser que eles queiram falar, porque normalmente querem, mas é no contexto já do processo artístico, ou seja, às vezes eles incluem a doença no processo artístico, mas como uma parte integrante da vida deles, não é? Claro, temos lá um psicólogo, temos uma assistente social, porque é importante depois fazer a mediação e a articulação, porque muitas vezes, por exemplo, um jovem que está num grupo e está a fazer uma sessão de pintura e aquilo faz-lhe lembrar coisas do passado e depois precisa ser trabalhado com o psicólogo, não é? Pronto, mas o que nós fazemos, eu acho que podemos dizer que é mesmo arte e já ganhámos prémios ainda este ano. Isto eu não digo com orgulho, mas não digo com finalização de um trabalho feito, mas sim com uma exigência de fazermos melhor. Ganhámos o Prémio Nacional de Inclusão da cultura, de uma associação ligada à cultura, que é a cultura, esqueci-me agora o nome, mas tem um nome a ver com cultura. E foi muito bom porque normalmente quem ganha são câmaras, são museus, pronto, são instituições ligadas à arte. É o prémio Acesso Cultura. Acesso Cultura, é isso. Obrigado. Isto de manhã não é fácil. Eu sabia que era cultura, mas e também desmonta a ideia, ainda muito prevalente, Jorge, que a arte é uma coisa para pessoas com um intelecto e formação superiores e que, ou seja, é uma coisa para as elites, não é? Para fazer e usufruir de arte. Sim, eu ainda acho isso, até porque assim eu tenho formação em teatro, não é a minha formação principal. Fiz um curso na Seba Trupe e sempre achei isso. Quer os artistas se acham uma elite, quer depois também o público também acaba por ser uma elite. Eu penso que com o tempo as coisas têm mudado. Cada vez mais fala-se muito de educar públicos, novos públicos, chegar a outros públicos. Cada vez mais porque há pouco financiamento na área da cultura. Os artistas também acabam por entrar nesta parte do financiamento da cultura social e da cultura nas comunidades e, no fundo, isso também acaba por ser bom porque traz aqui uma dinâmica nova. Eu penso que com o nosso trabalho, e isto é uma gota no oceano, não é? Nós ainda temos muito para fazer e não temos uma dimensão assim tão grande, sentimos que cada vez mais levamos aos nossos eventos pessoas que não têm nada a ver com inclusão, que não têm pais, porque normalmente poderia ser o nosso público, poderia ser os pais dos nossos alunos, isso, mas já não é, já é muito mais do que isso. E depois as pessoas dizem assim, como é que isto é possível? Porque realmente ninguém imaginava que uma miúda tetraplégica, quase a não se perceber o que diz, faça uma peça a falar. Mas a verdade é que isso acontece. Mas olhamos para a história da arte, vemos uma pessoa como o Van Gogh, que tinha claramente graves problemas psiquiátricos. Sim. Vemos Frida Kahlo, que tinha problemas físicos gravíssimos. Sim. E olhamos para as obras sim. E percebemos que... E eu acho que é um bocadinho isso. Os artistas, sem querer magoar ninguém, têm muita sensibilidade e ao ter sensibilidade estão mais aptos a terem doenças psiquiátricas, depressões, pronto, e a história diz-nos isso, não é? Que os grandes artistas todos tinham alguns problemas. Pronto, eu acho que nós não descobrimos nada, isto já se faz muito no Brasil, em muitos países, há muitos anos, mas a verdade é que a arte é considerada um veículo de comunicação
universal, não é? E por outro lado também é uma forma indireta de nós pormos cá para fora tudo o que nos vai no nosso medo, no nosso embutamento afetivo que às vezes estas pessoas têm, não é? A toxicodependência, por exemplo, nós olhamos para eles e dizemos que são uns... fazem asneiras, são os tipos que só pensam no mal, mas depois se os conhecermos são pessoas incríveis, com uma fragilidade enorme, com medos enormes e que no fundo precisam de compreensão, de os olhar e sentir que são pessoas como nós, pronto, que tiveram um projeto que correu mal, às vezes a família que teve um problema, às vezes a sexualidade deles que não estava tão bem resolvida e que a droga foi uma forma de fugir, às vezes uma má companhia, mas não deixa de estar lá dentro um ser humano tão bom como nós. Não é? Recuando a 1994, Jorge, o que é que leva alguém com 27 anos, como o Jorge tinha então, ou seja, nessa altura estamos preocupados em fazer carreira, em usufruir a vida. O que é que o levou a pensar neste espaço? A pensar e mais que pensar, não é? A começar a fazer? Eu nunca pensei... na altura eu era contra associações, não sei porque achava que... mas eu era e sou enfermeiro, tinha depois o curso de gestão, e tinha feito o curso de teatro na Seva Trupe. E pronto, sempre tive este lado artístico e pensei, eu trabalhava com toxicodependentes, onde foi sempre a minha área de trabalho, e que queria fazer teatro com eles. E todos os meus colegas, diretores, disseram, isso é giro, faça. E a verdade é que o resultado era incrível. Eles comigo tinham uma relação muito positiva e às vezes com os meus colegas muito mais agressiva. Então pedi para me dedicar só ao teatro enquanto enfermeiro e não me deixavam, porque diziam que eu tinha que ser enfermeiro, pronto, aquela coisa dos papéis e das gavetas e cada um tem que estar na sua função. Não temos categoria profissional de ensinador terapêutico. E diziam, mas faça isso por pro bono, ou seja, nas horas vagas, enquanto os seus colegas descansam, faz. E eu pensei, não tem que ser assim. E como com 27 anos temos assim um bocado a ideia que podemos mudar o mundo, eu pensei, olha, vou fundar uma associação, que eu nem gosto, daí ter criado uma coisa que se chama Espaço T, que não tem muito a ver com associação. Normalmente as associações são a associação de apoio, a associação dos amigos, e pronto, e foi quase um ato de revolta contra o sistema, porque o sistema quer catalogar tudo, não é? E de alguma maneira eu achava que podia fazer um contributo muito bom. Pronto, acabou por ser bom porque acabei por trazer para fora do hospital o projeto que eu queria fazer lá dentro. Como conhecia gente ligada ao teatro, gente ligada à gestão, porque tinha o curso, foi fácil montar uma associação. A sede era a minha casa e pronto, olha, em meio dos dias criei um projeto, não sei porquê, eram umas folhas amarelas, que ainda as tenho guardadas, mas elas estão amarelas ou já eram amarelas? Já eram amarelas mesmo. Não, já eram amarelas mesmo. Não sei porque é que foram aquelas folhas, mas pronto. E depois foram para aí 5 anos a tentar provar que isto era possível, porque tive muita resistência, principalmente algumas pessoas ligadas à saúde que achavam que isto não ia funcionar, principalmente o facto de eu querer fazer um trabalho, porque normalmente fazia-se muito terapias com toxicodependentes, terapias com doentes alcoólicos, terapias com seropositivos. E eu encaixei tudo no mesmo espaço, não é? Porque no fundo, o que é que nos une? É o facto de sermos seres humanos. O que é que nos diverge? É o facto de termos patologias diferentes. Mas se calhar isso vai ser bom porque vai criar dinâmica, não é? E a verdade é que resultou. Nós na altura quase andávamos à caça de alunos para poder testar e pronto, foi uma coisa incrível porque no início era mesmo uma família, eram pai 15 alunos, eu dava teatro, havia um colega meu que dava fotografia, havia uma psicóloga, a minha amiga, que ajudava e realmente vimos resultados muito bons. Havia, na altura, era a época em que a SIDA surgiu e o estigma, e a verdade é que toda aquela gente que fazia parte do processo aceitou bem e pronto, foi um trabalho fantástico. Depois, não houve mais do que as pessoas começarem a aceitar, a encaminhar, a Segurança Social começou-nos a financiar, assim porque no início não há dinheiro, não é? Não é que ele exista sempre muito, mas agora já temos um orçamento bastante grande, sempre a lutar por ele, mas pronto, mas já é grande. Na altura não havia dinheiro, mas havia muita gente, que é uma coisa que eu também acho que nunca vou esquecer, até morrer, que é a capacidade que as pessoas têm de dar, não é? Nós achamos que somos egoístas, isso, e eu acho que muita gente é, mas também muita gente não é, e isso é muito interessante porque todo o processo do Espaço T, e principalmente no início, quando as pessoas não acreditam ou nunca, não há evidências para mostrar que existe, é mais difícil. E a verdade é que criamos um espaço, por exemplo, fomos ali ao Capitólio,
ali na Avenida França, e eles tinham um condomínio com 15 lojas. Falei lá com os senhores do condomínio, deram uma sala, fomos logo para lá. Claro que nós, cada mês era mais uma sala. E elas gostavam do projeto ao fim de 5 anos, ou seja, tínhamos para aí 10 salas. O centro comercial era todo nosso, de graça mesmo. Até que houve uma altura eles mudaram de gerência e tivemos que sair. Pronto. Mas foi, acho que tenho que agradecer muito àquela empresa e ao centro comercial, porque também os parceiros estavam lá, na altura, era o BPN, acho eu, e uma companhia de seguros e cafés, isso, aceitavam bem esta diferença. Ou seja, nunca mais esqueço, um dia chegou lá uma aluna nossa, esquizofrénica, que ainda hoje é a nossa aluna, e estava numa fase mais, pronto, era mais nova, estava ainda com mais produtividade delirante, e apareceu toda vestida em jornal a dizer que era a estilista do Espaço T. E foi assim para o café quase seminua, com papéis de jornal, pronto, completamente fora, e toda a gente respeitou aquilo. Ou seja, nunca fomos excluídos por sermos alternativos em termos de trabalho. E pronto, entretanto, isto foi um processo que acho que dava um livro, e eu espero um dia escrevê-lo, porque sei lá, trabalhar com pessoas, e com pessoas especiais, com pessoas que têm tanto para dar, que às vezes só um olhar, só um toque, sem sermos lamechas, não é? Porque as pessoas acham que fazer solidariedade é sermos bonzinhos, e eles são os coitadinhos. Não, nós achamos que todos somos iguais, claro, cada um no seu papel, não é? Eles têm o meu telefone, não me chateiam, são meus amigos no Facebook. Uma coisa que eu acho muito gira no Espaço C, e fizemos de propósito, existe casas de banho, não é? Como em todo lado, mas não existe a casa de banho dos técnicos e a casa de banho dos alunos, não é? E isso eu acho que é básico, porque se eu for a um café também vou ao café onde foi a prostituta, onde foi o seropositivo. E porque é que nós nas instituições temos que pôr o gabinete, a casa de banho do diretor, a casa de banho dos técnicos e a casa de banho dos outros? Não, vamos todos à mesma. Sobretudo nessas coisas mais básicas, somos mesmo todos iguais, nessas necessidades eu mais acho básicas. que às vezes são assim pequenas coisas que fazem a diferença, e isso, pronto, tem corrido bem. E o que é que o Jorge Oliveira tem visto a mudar na sociedade portuguesa? Muita coisa mudou. Ainda há pouco falava, por exemplo, hoje já rendimento mínimo, coisa que não havia em 94. Hoje em 94 éramos um país de emigrantes, hoje somos também de imigrantes. O que é que mais tem mudado e que desafios é que tem encontrado? Olha, essa parte dos imigrantes, que cada vez são mais, nós começamos e, para já, eu acho que tem mudado muita coisa. Há mais associações, há mais preocupação em diminuir este fosso entre os ricos e os pobres. Claro que isso não vai depender das associações, mas podemos todos contribuir para essa mudança. Eu acho que esta entrada dos imigrantes, se calhar foi talvez das coisas que mais mudaram, tem sido muito positivo, porque eles também trazem a cultura deles, que vai condicionar a nossa, e a nossa condiciona a deles, e todos crescemos. Nós aproveitamos também essa área, e também estamos a trabalhar agora com imigrantes, porque também são pessoas que têm um problema que é de sair da cultura deles e entrar na nossa, e foi outro projeto incrível que nós temos há 6 anos, em que nós começamos a trabalhar com uma associação. Quando demos por ela, estávamos com as 3 associações que existem aqui no Porto, desde o Bangladesh, Rússia, países de leste, Brasil, África, Marrocos, e então temos uma coisa que se chama O Meu País no Teu. O Meu País no Teu, no fundo, é um espaço onde nós cedemos espaços para eles, e então eles têm lá as aulas de árabe, danças africanas, no fundo é dar-lhes espaço para eles poderem voltar às origens no nosso espaço. Depois temos colóquios, temos exposições em que nós, no fundo é a mesma coisa, ou seja, normalmente a preocupação dos imigrantes é dar-lhes visto, dar-lhes comida, dar-lhes emprego, que é importante. Nós tentamos ir sempre àquilo que somos, entre aspas, especialistas, que é trabalhar as emoções. E olha, tem sido incrível porque conseguimos, sem nos esforçar muito, porque eu acho que aquelas pessoas tão sedentas de serem incluídas e de serem acarinhadas, criamos então, dentro desse projeto Meu País no Teu, criamos o Conselho Consultivo para a Interculturalidade, que chegou a existir na Câmara do Porto e que, entanto, morreu, e nós, sem saber que existia, criamos e no fundo é um conselho destas associações todas, presidido por nós, em que debatemos o que é isto da interculturalidade no Porto. E pronto, é giro porque quando damos para ela já temos a Câmara de Matosinhos a pedir para ser nosso observador, e pronto, acho
Foi daquelas coisas que nós nunca iríamos entrar, mas fruto da mudança e da globalização, cada vez mais eu acho que é importante, porque são pessoas muito capazes, incríveis, muitas delas licenciadas, que sabem muito mais do que muitos de nós e que chegam cá e estão a trabalhar numa casa ou estão a ser motoristas Uber. Não é nada que não dignifique uma pessoa, mas eles têm essa capacidade, ou seja, de se adaptarem e de por uma vida melhor, e às vezes uma vida sem guerra, uma vida sem problemas para os filhos, que é o que eles dizem, e depois com pouco tempo e com pouco dinheiro conseguem ser felizes, não é? É muito giro. Há aí um cheiro, outra vez, de que vem uma crise por aí fora. A última crise não a viveram de forma... Correu bem na medida em que saíram, e até me parece, reforçados dela, mas que... Está com medo também o Jorge? Só porque pessoalmente sofri muito, fui obrigado a ser fiador pessoal, coisas muito más mesmo. Mas nós aprendemos, não é? Ficamos com uma dívida que está a ser paga, porque nós tínhamos 30 pessoas, passamos a ter 19, tivemos que indemnizar muita gente, sem ajuda de ninguém, porque ninguém queria ajudar. Foi difícil. Tenho medo, e realmente ouvimos falar disso. O que é que nós estamos a fazer nisso? Nós criamos, eu acho que as crises também são boas para refletir e para pensar e para ver outras alternativas. E uma das coisas que eu acho que foi muito positivo para nós foi ter criado surgiu a ideia de criarmos um grupo de pessoas que nos pudessem ajudar, não a dar coisas, mas a ajudar-nos a pensar o espaço-tempo. E então, eu conheci o engenheiro Paulo Azevedo da Sonai, uma pessoa de quem eu prezo imenso e que nos tem apoiado muito, e convidei-o para ele ser o presidente desse fórum. Chama-se Fórum dos Cuidadores, ou seja, eles cuidam de nós e nós cuidamos dos outros. E reunimos 2 vezes por ano, com ele reúno-me mais vezes, porque é uma pessoa que está muito próxima de nós, pós-crise, e é daquelas pessoas que eu posso dizer obrigado, porque realmente ele foi um dos que nos apoiou no pós-crise. E pronto, neste grupo em que temos o Rui Reininho, temos a Rosa Mota, temos o... são 13 que eu se calhar devia dizer o nome de todos. Mas... Não, é melhor não. E ainda falhar algum, é mais que isso. Mas que são pessoas que, no fundo, mais do que dar dinheiro, porque não é isso que nós queremos, é ensinar-nos estratégias para chegar à sustentabilidade. E aí nós já temos o nosso site adaptado para vender o espaço T às empresas, ou seja, vender, entre aspas, fazer com que as empresas, cada vez mais as empresas têm a responsabilidade social de lhes conseguir, um dos projetos é que nós temos 4 espaços físicos, uma empresa comprar o espaço dar um nome, imaginemos Casa da Felicidade, que aqui na Rua do Vilar by Sonai, por exemplo, e paga 20.000 euros, mas não paga só o dinheiro, ou seja, envolvemos a empresa para também perceber o que é que fazemos e se calhar até fazemos nós atividades na própria empresa. E eu acho que o caminho vai ser por aí, nós conseguirmos cada vez mais, não dependemos do Estado e dependemos de nós próprios. Claro que isto vai ser um processo, mas eu acho que com a ajuda deste grupo de pessoas e com aquilo que já estamos a fazer, acredito que vamos conseguir ficar mais robustos financeiramente, porque infelizmente sem dinheiro não há nada, não é? Há brevemente a Festa da Felicidade, que é um jantar solidário que vai acontecer no Terminal de Cruzeiros de Porto de Leixões no próximo dia 14. Ainda estão abertas as inscrições para este jantar? Este jantar é mesmo esse começo da sustentabilidade, ou seja, nós queremos festejar os 25 anos, mas queremos também angariar receitas. Este jantar que tem menu do Hélio Lourar e depois ainda há um quase concerto do Reininho, não é? É um quase concerto de 15 minutos. Mas pronto, é também uma pessoa incrível que ajuda muito. Ainda há inscrições, já temos 240 pessoas inscritas, nós queremos chegar aos 300. Nessa festa também vamos leiloar 30 obras de arte dos nossos alunos. A base de licitação são 50 euros para cada quadro e, pronto, acima de tudo queremos fazer uma festa e queremos também mostrar-nos às empresas. Foi muito giro porque houve muitas empresas que compraram mesa. E é uma forma também de nos darmos a conhecer. Eles vão e veem o nosso trabalho. E por isso, quem quiser se inscrever, basta
Basta ir a espaçot.pt, encontram lá os pormenores. É claro que isto nem todas as pessoas terão a oportunidade até financeira de participar. Estamos a falar de um jantar de 75 euros. Quem quiser ajudar as pessoas pessoalmente de outra forma, como é que o pode fazer? Basta, no nosso site tem uma parte em que diz tudo o que fazemos e o que somos, e noutra parte diz como é que nos podem ajudar. Então, isto já é pós-crise, porque antes da crise ninguém pensava nisso, porque estávamos muito habituados ao Estado, não é? E então lá diz como é que podem ser voluntários, como é que podem ser sócios. Por exemplo, ser sócio é 12,5€ por ano, não é nada. E depois há coisas, sei lá, como a dotação do IRS, aqueles 0,5% que não custam nada. Podem nos dar um donativo simbólico ou maior, como quiserem, mas damos sempre o recibo do donativo. Podem nos dar materiais que não precisem ligados às artes, aceitamos sempre pincéis, telas, tudo que tem a ver com isso. E pronto, e podem nos fazer uma visita, que é o mais importante. Depois também é uma parte importante da sustentabilidade e que pode ter interesse para as pessoas. Nós criamos na crise a Loja da Felicidade, que é uma loja em que as empresas nos dão produtos e nós vendemos produtos a baixo preço. E isto é uma cadeia de valor positiva, ou seja, a empresa ganha o recibo e fica contente porque nos ajuda, as pessoas ficam contentes porque compram mais barato e nós ficamos contentes porque temos uma loja que dá dinheiro. É uma win-win-win situation. E isto foi fruto da crise, está bem? Por isso eu acho que a crise até foi gira. E depois disto, ainda achávamos que não era suficiente, criamos o Mercado do Vilar, que acontece de 2 em 2 meses. Vai haver agora no primeiro fim de semana de dezembro, não? De dezembro, sim. Em que nós aí temos produtos em grande quantidade, mas é tal coisa que eu digo, as empresas são muito boas mesmo. Azeite, vinho, comida, sapatos, roupa, de grandes marcas, a baixos preços. E as pessoas podem aproveitar também e conhecer o próprio Espaço T. Jorge Oliveira, presidente e fundador do Espaço T, muito obrigado por estar aqui na Rádio Nova e, sobretudo, obrigado por este trabalho seu e de toda a equipa ao longo destes 25 anos. Mais informações